Ontem, eu estava em casa depois de uma semana cheia por várias questões de trabalho, questões familiares. Depois de um dia, de uma manhã, num laboratório, fazendo alguns exames, eu cheguei em casa, abri meu celular e fui ver as minhas mensagens que os irmãos sempre enviam e que outras pessoas também mandam. Mas qual foi a minha surpresa quando recebi um oi de um candidato a prefeito de Feira de Santana? A mensagem dizia: oi, guarde o meu número, vamos mudar a Feira de Santana. Eu acho que todo mundo recebeu essa mensagem. Cerca de 20 minutos depois, recebi outra mensagem de uma candidata a vereador me pedindo para que pudesse dar uma força a ela quanto a essa eleição. Os irmãos sabem qual é a minha postura com relação à política. Todos vocês sabem. Sabem que eu jamais indicaria um candidato para que os irmãos votassem, eu tivesse uma orientação para o voto. Interessante, quando fala orientação pelo voto, parece que a gente está encaminhando a pessoa a votar em determinado político. Mas orientar para o voto, de maneira crítica, é papel do ministro também. É papel daquele que está à frente da comunidade de Cristo, para que ele possa, para que os seus liderados, digamos assim, possa ter um senso crítico na hora de votar. Não é dizer quem será o candidato ideal, mas é fazer o que Cristo fez, olhar todas as possibilidades e entender, ou levar a pessoa a entender o que é o melhor para você, para a sociedade, para o bem comum. A política hoje está cheia de, digamos assim, de coisas incertas. Eu acho interessante que quando a gente anda por Feira de Santana, e ontem eu tive a oportunidade de pegar uma carreata, fiquei engarrafado por causa de uma carreata, e o que eu vi foi apenas música, pulo, sensualidade, cerveja. E eu me perguntei se o ápice da nossa participação política deve ser regido dessa forma, dessa maneira. Se a nossa a única coisa que exercemos como ato de política, que é o voto, deve ser conduzido dessa forma. Ou se, na verdade, nós, enquanto brasileiros, precisamos começar a pensar na política de outra maneira. Não como uma grande festa pública, mas como um momento áureo que deve coroar a democracia desse país e deve nos fazer mudar a realidade. O que me preocupa, queridos, é que nós, enquanto cristãos, temos uma preocupação a mais além da política neste país. A nossa preocupação, enquanto cristãos, deve ser o estabelecimento do reino de Deus. E o reino de Deus, ele só virá se nós tivermos o olhar para o todo. Porque o reino de Deus, queridos, não ficará, não se estabelecerá se ficarmos presos apenas à realidade da igreja. Precisamos entender que o reino de Deus é uma proposta para a política, para a economia, para o comércio, para tudo. O reino de Deus, ele olha para o todo, contempla o todo. E é nesse todo que ele se estabelece para promover mudança e transformação. Por isso que o nosso voto deve ser um voto consciente do estabelecimento do reino de Deus. E aí você olha para mim e fala: pastor, o senhor está dizendo que devemos votar
em crentes, porque eles estabelecerão o reino de Deus? Não. Jamais diria tal coisa. Eu estou dizendo que nas propostas políticas necessitamos observar os candidatos para ver se esses candidatos têm os princípios do reino de Deus para serem eleitos. Senão o reino de Deus jamais se estabelecerá, queridos. Existem cristãos que têm o reino de Deus cravado em seu coração? Sim. Existem outros que não têm? Sim. Um pregador chamado Spurgeon, um príncipe dos pregadores, ele tinha uma frase que eu admiro muito. Ele dizia: existem pessoas que estão dentro do reino de Deus. Existem outras que estão no limiar do reino de Deus. Existem outras que estão completamente fora do reino de Deus. Mas você sabe o que é assustador? É que Spurgeon estava dizendo isso não para pessoas incrédulas. Ele estava dizendo isso para pessoas dentro da igreja. Ele estava dizendo que existem pessoas dentro das nossas comunidades que estão dentro do reino, que sabem os princípios do reino, que conhecem a realidade do reino. Essas pessoas são obras do Senhor, são instrumentos de Deus para que o reino se estabeleça. O problema são aquelas que estão no meio termo entre o reino e o não reino de Deus, que demonstram ter os princípios do reino, mas na prática não fazem. Se transmutam de cristãos, quando na verdade nada mais são do que aqueles que guardam os princípios do mundo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 34. Eu quero compartilhar esse texto. Marcos capítulo 12, versículo 34. Quem achou, diga eu achei. Pode dizer eu achei também, o pessoal que está na virtualidade aí, pode dizer eu achei também. Tem muita gente aqui presencial que já disse eu achei. Marcos 12, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Observe bem. Ó filhos de serpentes, como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Deixa eu ver aqui, não. É isso? Não, desculpa. Eu estou lendo Mateus. Desculpa, irmãos. Acabei Mateus 12 aqui. Eu achei Mateus 12. Vamos lá. Achei agora Marcos 12. Marcos 12, 34. O senhor estava achando o texto estranho. Mas como eu estou com outra tradução, tinha até que era um problema de tradução. Vamos lá. Percebendo a compreensão deste homem, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disto, nenhum outro teve coragem de fazer-lhe pergunta alguma. Jesus está dialogando, e as perguntas e as falas deste mestre sacerdote que está perguntando a Jesus, deste doutor da lei que está conversando com Jesus, Jesus disse: olha, o reino está perto de você, você está na beira do reino. Você não está dentro do reino, mas você conhece alguns princípios do reino. Esses são os mais perigosos, porque são aqueles que enganam mais fácil. São aqueles que têm a linguagem do reino, o discurso do reino, a forma do reino, mas não estão dentro do reino. São os mais perigosos. O interessante, queridos, é que dentro do reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus, são para aqueles que estão dentro do reino de Deus. E são esses que devem estabelecer o reino. No versículo 27 deste mesmo capítulo, a Bíblia diz que o reino de Deus não é para os mortos, é para os vivos. Em Romanos capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz que o reino é recebido pela graça de Deus, ou seja, de modo gratuito, sem interesse nenhum,
sem nada a ser pago ou a ser trocado. O reino de Deus é estabelecido para aqueles que precisam do reino e não podem pagar ou oferecer nada por ele. O reino de Deus, ele é a obediência à lei. Segundo 1 João capítulo 4, versículo 7, obediência a que lei? Há uma única lei que deve ser reconhecida, segundo a palavra, é a lei do amor. Esta é a lei do estabelecimento do reino de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 32, que o reino de Deus é para aqueles que não merecem, mas são privilegiados pelos benefícios divinos. Que entendem que tudo que têm e possuem não vem de A, B ou C, mas vem do reino de Deus, do próprio Senhor. Queridos, Mateus 25, 34 nos diz que o reino de Deus, ele é um benefício singular de felicidade, porque mesmo estando sofrendo, somos felizes porque temos o reino de Deus em nós. O reino de Deus é isso. E tudo o que passar a estranho a isso, todos os aspectos ou princípios que estiverem fora dessa concepção de reino estão distantes daquilo que devemos lutar como igreja. E aí o que está o meu pedido aos amados irmãos? Vamos procurar aqueles que estejam mais próximos do reino de Deus para que sejam eleitos, para que sejam nossos líderes. É muito duro dizer isso, queridos, mas o nosso país padece há muitos anos, porque continuamos votando, continuamos elegendo pessoas que não conhecem o reino. E volto a dizer aos amados, não estou fazendo apologia que crente vota em crente. Eu estou dizendo que tem muita gente lá fora que conhece e vive mais o reino de Deus do que gente que está dentro da igreja. Que tem muitas pessoas com um coração bom, que estão cheios de vontade de fazer e realizar, mas que, infelizmente, os nossos olhares estão enganados por muitos que não merecem o nosso voto, que não merecem estar no poder e que estão não por mérito, não por merecerem, mas por questões que não quero nem falar aqui, porque são terríveis. Vamos pensar, a partir desse personagem que Jesus demonstrou aqui, desse diálogo desse personagem com Jesus, quais são as qualidades que devemos procurar em um líder, em alguém que iremos votar, para passar 4 anos, ou legislando, ou executando, ou sendo o executivo de nossa cidade? A primeira marca que eu quero falar contigo é a veracidade de espírito. Eu não estou falando de alguém que tem um Espírito Santo, mas eu estou falando de alguém que tem um espírito verdadeiro, que não carregue consigo a marca da mentira, que não carregue consigo a marca do engano, que não seja mais um daqueles que aumentam a grande fileira dos corruptos e mentirosos do nosso país, mas daquele que mantém o princípio da sinceridade e da verdade, daquele que é honesto, que mantém a honestidade como bandeira da sua vida e princípio da sua caminhada, que não usa a política como carreira profissional, mas que o faz por amor ao seu povo e com o coração aberto para fazer o que é melhor. Esse espírito sincero, queridos, eu encontrei em poucos homens, pouquíssimas pessoas, eu posso dizer que já tive contato,
que tinha esse espírito verdadeiro. Mas existem pessoas assim. Infelizmente, essas pessoas não têm palanques grandiosos, não têm holofotes em seus lugares. São pessoas simples, que querem apenas fazer o que é bom e o que é reto. Outra coisa que devemos buscar é um espírito de retidão, sinceridade, de equilíbrio. Uma pessoa que tem uma vantagem moral ilibada, essa merece estar lá. Essa merece. O nosso problema é que a maioria dos nossos políticos são sobrecarregados de ilegalidades e imoralidades em suas carreiras. E o povo padece. Observe o que a palavra diz. O povo padece quando coloca o líder errado lá. É consequência. É consequência. Precisamos olhar para as pessoas que iremos tomar o voto, a decisão, com um olhar sincero e de honestidade. Ou fazemos isso, queridos? Ou estaremos condenando não apenas a nós mesmos, mas a todos, a um período grande, onde o povo irá padecer. Outra coisa que eu me preocupo, e que para mim é uma marca, é a percepção espiritual. Olha, observe bem que eu não estou falando aqui de uma vida espiritual. Eu estou falando de uma percepção espiritual. Qual é a diferença, pastor, de uma vida espiritual para uma percepção espiritual? Uma vida espiritual é aquele que está diretamente envolvido com a igreja, que tem um olhar espiritual das coisas, que tem uma realidade espiritual que se influencia e se envolve. Eu estou dizendo que essa pessoa tem que ter pelo menos uma percepção das coisas espirituais. Não estou falando daquele que vai à missa nos dias de eleição, ou que enche e lota as cadeiras das igrejas para pedir voto. E o que eu achei interessante foi a insistência de um assessor, de um vereador, com um pastor amigo meu, querendo que ele fizesse campanha de púlpito para o vereador. E a palavra do pastor foi sincera e dura. Ele diz: eu só faço campanha para um, para Jesus Cristo. E isso, para mim, basta. Faço minhas as palavras dele. Mas precisamos olhar a pessoa que iremos conferir essa dádiva do nosso voto, para perceber se ele tem percepção espiritual. Se ele não é um cego espiritualmente, mas se ele tem um olhar para as coisas do Espírito, se ele tem um mínimo de percepção daquilo que pode acontecer no reino espiritual. É uma das características importantes. Este escriba, queridos, que nós lemos o texto, deve ter falado com grande discrição com o Senhor Jesus. Ele deve ter chamado Jesus bem próximo e deve ter dito bem no ouvido de Jesus aquelas palavras, feito aquela pergunta. E Jesus ouviu e foi até ele. Mais do que cerimônias, mais do que religiosidade, um líder deve ter uma percepção espiritual em sua volta. Aquele que irá nos liderar deve ter essa percepção. Não é apenas alguém que cumpre um papel religioso, mas é alguém que entende a responsabilidade espiritual também do cargo que ele exerce. Essa pessoa, ela deve ter familiaridade com a lei. Não me entendo, irmãos, como preconceituoso. Não me entendam como preconceituoso. Não me entendam como alguém que exclui outros desse grande processo democrático que nós temos.
mas jamais votei, jamais votaria em alguém para poder legislativo que não tivesse um mínimo de conhecimento para a produção de leis e discutir uma cidade. Jamais faria isso. E eu digo por quê. Porque nós estaremos colocando alguém que não conseguirá fazer o que precisa ser feito. Quando o modelo de democracia surgiu, ele surge na Grécia. 2 filósofos antigos, importantíssimos, pais da filosofia, foram contra a democracia. Aristóteles e Platão. E o grande motivo que Aristóteles e Platão foram contra a democracia é porque ele entendia que as pessoas comuns, que não são hábeis para mexer com leis, elas seriam facilmente engabeladas e se envolveriam com outros motivos e não os motivos reais de estarem ali. Não que vamos produzir profissionais para a política, não é isso. Mas precisamos olhar com cuidado aqueles a quem votamos. Eles precisam ter o mínimo de conhecimento e preparo para o cargo que vão assumir. O mínimo de conhecimento e preparo. Não dá para colocar mais palhaços, atores pornô, como deputados e vereadores. Não dá mais para fazer isso. Precisamos superar esse momento. Precisamos ir além. Outra coisa que eu quero dizer é que essa pessoa que iremos escolher como líder, ela tem que ser ensinável. Olha que coisa interessante. O escriba, ele para conversar com Jesus. Era um doutor da lei, ele para ouvir Jesus. Isso é um exemplo de alguém que é ensinável. Você precisa votar em alguém que te escute, que te ouça, que ouça a sua reclamação, que ouça a sua dor, que esteja próximo a você. Não adianta ter pessoas que estejam para além. E eu me lembro do pastor Jeremias, não Bento, mas o Jeremias Barreto, comentando em uma das suas palavras, ele disse assim que uma pessoa morreu em uma cidade pequena, e o pastor da cidade pequena queria fazer o enterro dessa pessoa, que era a ovelha dele. Aí a família disse, não, pastor, fulano deixou por escrito que queria que o pastor ciclano, que é midiático, fizesse o enterro dele. Só é enterrado se o pastor fulano, que é midiático, que está nas redes sociais bombando, que está na televisão e etc e tal, fizesse o enterro dele. A família entrou em contato, o custo da ida do pastor, mais passagens, mais oferta, mais tudo, dava quase 10 mil reais. Vamos fazer esse enterro? A família humilde disse, olha, é melhor que o pastor mesmo faça. Está muito caro. Porque às vezes nós procuramos distâncias, quando na verdade precisamos é de proximidade. Precisamos de proximidade. A distância pode tornar um homem Deus, mas a proximidade nos torna iguais. Ou você olha para aquele que você vota como igual, de tete a tete, porque ele é homem, ele tem faz tudo o que você faz enquanto ser humano, e você olha para ele de tete a tete. Ou então, amigo, meus irmãos, nós estaremos elegendo alguém, e quando precisarmos, não vamos poder contar. O que é um outro problema. Não vote no distante, vote naquele que é próximo, naquele que é ensinável, naquele que você pode conversar, naquele que você pode sentar e bater um papo com ele, que ele vai te ouvir, que ele vai te atender. Outra coisa,
ter o senso de precisar de Cristo. Você não precisa ser crente e colocar a Bíblia debaixo do braço para ter a consciência de que precisa de Jesus, de que precisa de Deus em sua vida, de que precisa da orientação de Deus em sua caminhada. Eu me lembro na cidade de Buerarema, eu estava no gabinete pastoral, quando a secretária de saúde do município foi até o meu gabinete. E ela disse para mim assim: pastor, ore por mim, pastor. Eu preciso de oração. Ela não era crente. Eu preciso de oração, pastor. Eu falei: o que está acontecendo? O hospital da cidade vai fechar. Precisamos orar. Quantos e quantos políticos, queridos, não têm consciência do poder de Cristo como aquele que move as coisas? Precisamos olhar para isso. Precisamos votar naqueles que entendem que tem um ser superior, que o Senhor Todo-Poderoso está sobre ele. Porque a estes, eles têm consciência de que o cargo não faz deles deuses. Por último, este homem, esta pessoa, precisa ter horror à impureza, horror a procedimentos ruins e andar em retidão. Este homem precisa ser reto, não se desviar por qualquer coisa ou qualquer caminho. Ele precisa ter a honradez como parte da sua caminhada. Não resolver as coisas com o famoso jeitinho. Não buscar benefício próprio. Mas amar o povo. Amar a cidade. Amar aqueles que acreditaram nele. Eu falo sempre do poder legislativo, porque na democracia brasileira, por incrível que pareça, o poder legislativo tem mais poder do que o poder executivo. Se os irmãos bem soubessem, saberiam que o voto para vereador ele é mais crítico do que o voto para prefeito. O voto que você dá a um vereador é mais crítico do que o voto que você dá a um prefeito. Aí você fala: pastor, mas o prefeito que administra. Sim, mas ele só faz aquilo que a Câmara diz que ele pode fazer. Se a gente votar errado cá na Câmara, a gente pode colocar no poder executivo Jesus Cristo, que ele vai ser crucificado de novo. A verdade é essa. Por isso que a gente precisa escolher bem aqueles que estão no poder legislativo. E eu quero que essa palavra que eu dei hoje, queridos irmãos que estão no YouTube, eu quero que essa palavra encontre outros corações. Eu quero que essa palavra chegue a outras vidas, para que outras pessoas também sejam orientadas quanto ao que eu estou dizendo aqui. Não vá, querido irmão, sendo uma palavra aqui para você do YouTube, para vocês aqui, irmãos, não vá com essa conversa: ah, porque o irmão, o pastor fulano é candidato, eu vou votar nele. Se não for, não tiver coração no reino, não vote porque é crente. A única orientação que eu dou é essa. Crente não vota em crente. Crente vota em quem tem o coração no reino. Essa é a verdade. Vota em quem tem coração no reino. Quem tem coração no reino merece nosso voto. Deixe seu coração falar, meu irmão. Porque quem tem coração no reino, quando encontra outro que tem coração no reino, reconhece. E vamos deixar que o Senhor abençoe nossa cidade, abençoe nosso lugar. Próximo domingo, querido, nós vamos estar escolhendo por 4 anos nossa Câmara de Vereadores e o prefeito da cidade de Feira de Santana. Eu espero que essas orientações que eu trouxe aqui hoje sirvam para a sua vida e que você, ao tomar a decisão do seu voto, você possa escolher não baseado em outra coisa, senão nos princípios do reino de Deus. Que Ele te abençoe poderosamente.
Vamos ficar de pé, vamos cantar. Nosso Pai, teu nome seja santo sempre, Senhor. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Nosso Pai, nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. ó Senhor, obrigado, Senhor, por este momento aqui de culto. Pedimos que a tua bênção recaia sobre nossas vidas essa semana, Senhor. Queremos uma semana de vitória, queremos uma semana de graça, queremos uma semana com a tua presença. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, aquele que nos criou e nos formou com todo carinho e cuidado, que o amor de Deus, o Filho, aquele que se fez carne e habitou entre nós, que o amor de Deus, Espírito Santo, esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Porque o reino, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no
céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, queridos, em nome de Jesus. Deixa eu dar um aviso aqui para os irmãos. Assim, irmãos, nós ainda estamos numa localidade muito perigosa. Por essa razão, e porque eu sei que alguns irmãos irão viajar, nós também precisaremos suspender o culto do domingo que vem presencial. Estaremos online novamente, tá? A gente vai suspender o culto presencial e vamos ter o culto online, tá? Então, domingo que vem, nós não teremos culto aqui, teremos culto no YouTube de novo. E se Deus permitir, e Ele há de permitir, não vamos interromper mais depois disso, tá? Continuamos aí com nossos cultos presenciais e queremos manter a nossa regularidade de presencial. Então, domingo que vem, nós estaremos às 19 horas, irmãos do YouTube aqui, 19 horas, estaremos novamente apenas no virtual, tá? No próximo domingo, por conta das eleições, por conta que bem no horário que a gente está em culto, é bem no horário que está tendo a contagem dos votos, né? Então é um momento muito conturbado na cidade toda, por isso que a gente evita de fazer culto nesse momento. Então nós estaremos orando pela rede social, clamando ao Senhor através das redes sociais. Então eu quero conclamar você a fazê-lo também. Às 19 horas, entra na live e nós vamos estar juntos, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos os irmãos aqui. Você tem uma semana cheia da presença dEle, que o Senhor esteja com vocês a cada passo e a cada momento. Eu vou estar ali embaixo, e quero dar pelo menos uma cotovelada em cada irmão, né? Saudar cada irmão com a graça do Senhor. Vontade de abraçar não me falta, mas pelo menos uma cotovelada eu vou dar em cada irmão. Querido irmão do YouTube, que Deus te abençoe, te dê uma semana, sinta-se abraçado daí, o Senhor esteja contigo.